Aconteceu mais uma conversinha insuportável lá no hospício do titio Musk e a gente vai dar alguns centavinhos de opinião agora, ok? Olá, meus amigos, tudo certo com vocês? A conversa de hoje é bem mais simples, inclusive eu acho até meio inacreditável que isso tenha virado pauta. Não que seja de surpreender a capacidade do Twitter de ser completamente idiota, mas eu só me motivei a fazer esse vídeo quando eu reparei que a perspectiva que reinava era justamente a que eu vou contestar por aqui. Enfim, bora falar sobre a ideia de que o japonês, ele é validador último das opiniões sobre anime e mangá. Sim, esse é o assunto. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer imensamente pela marca dos 100 inscritos aqui no Varanda Vermelha. O canal teve um boom essa semana, desde o post sobre o Nicolas Ferreira lá no Instagram. Eu pensei em chegar aqui pedindo para que vocês se inscrevessem, para que a gente pudesse chegar na marca dos 100, mas vocês conseguiram fazer isso antes mesmo de eu chegar aqui para mendigar. Muito obrigado, e claro, fica aqui o aviso para que você que não é inscrito se junte a isso, compartilhe com quem você acha que você deva compartilhar, ativa o sininho aqui para não perder nenhuma postagem e não virar um canal aleatório que você se inscreveu. Deixa seu like e o comentário sempre muito bem-vindo também. E mais qualquer coisa que for possível aqui para ser feito também, e bora pro assunto. Para quem tá perdido, basicamente uma bolha que eu convivo ali pela internet acabou provocando uma discussão em que pautava o público japonês como sendo inerentemente a autoridade dentro dos assuntos que tangem sua própria produção cultural. Eu me assustei um pouco com como essa posição foi, na verdade, mais defendida do que a outra, mas pensando um pouco mais, eu acho que eu consigo entender de onde parte essa perspectiva, e ela parte do pertencimento, né? Mas aí a gente vai ter que olhar melhor para alguns adornos dessa premissa, sabe? Pelo menos nos termos com que ela estava sendo posta por ali. Tudo começou quando passaram a se importar demais com notinha de episódio em site agregador e perceberam que o episódio 4 da nova temporada que tá saindo agora, de Jujutsu Kaisen, ele estava muito bem avaliado aqui no ocidente e muito mal avaliado pelo público japonês. Alguém achou uma loucura do público nativo ali, não gostar do episódio, e a partir daí muita gente ficou insana para dizer que os ocidentais eles estavam errados, em se acharem no direito de opinar sobre determinada produção que se distancia da sua realidade local. Vamos partir primeiramente do fato de que os animes, como qualquer cultura, em qualquer lugar, formaliza sozinha um mercado e, por consequência, ela institucionaliza um público consumidor. Independentemente do enraizamento que se consolida ou do quanto determinadas produções vibram algumas localidades, vibram o seu próprio país, a sua produção transformada em mercado é determinada pelas regras econômicas de um tempo, pelas demandas que as empresas têm e pela necessidade de firmar regras no consumo. Exatamente essa palavra, do público. O que eu quero dizer? Por mais que a cultura seja um conjunto de traços fundamentais para a identificação e para a construção de identificação de povos em determinados locais, a produção mercadológica ela pressupõe uma padronização no comportamento e na relação com determinados objetos. Nada é feito mercadologicamente para que se estabeleça uma relação ativa. A reprodução sempre é pautada na passividade do público consumidor, que aceita e reproduz as imposições do gosto pautados por essa indústria. Claro que não é tão passivo dessa maneira, mas sempre que essa indústria ela busca se aproximar o máximo possível dessa passividade. No mais, no caso do otaku, isso é ainda mais facilmente aferível, já que é um fenômeno típico da sociedade japonesa, pelo menos ali desde a década de 1980, e diversos estudiosos já buscaram determinar algumas características desse grupo, seja a Kitanimari, o Hiroki Azuma, o Eiji Otsuka, enfim. O otaku é quase que uma praga no Japão, e embora
tem algumas aproximações do termo com como a gente usa aqui pelo Ocidente. O otaku ele surge basicamente como um fã aficionado em catalogar seu objeto de interesse. Eu não pretendo me debruçar muito na terminologia aqui no vídeo, não ia caber, mas o otaku como objeto de estudo da sociedade japonesa não é nem de perto uma novidade, tá? E o quanto ele já foi escrotizado, ou no mínimo ironizado nas produções japonesas, não é nem perto de ser incomum também. NHK, quando trata dos hikikomori, Magical Destroyers, mais recentemente brincando com essa questão da catalogação, o otaku no vídeo com a própria vivência do otaku, e não menos importante, inclusive talvez até mais importante, Evangelho na questão dos defeitos dessa vivência, né? Vou deixar aqui na descrição um texto do meu grande amigo Bernardo Bronzeado, que fala legal sobre essas questões do otaku e principalmente relacionado com o Evangelion. Recomendo também a entrevista que eu fiz com o Rafael, do Ilha Kaiju, para um projeto da faculdade. Também estará aqui na descrição. Além de, claro, recomendar que busquem os autores que eu citei aqui no começo do vídeo, caso seja do interesse de vocês também. Enfim, todo esse parêntese enorme aqui sobre o otaku como um fenômeno social do Japão, que inclusive é uma questão fundamental para essa conversa, mas eu quero me estender em outros assuntos, então eu vou acabar sendo um pouco mais econômico aqui na fala. Ele foi puxado somente para escancarar como, na verdade, esse público é tratado pelo próprio teórico e estudioso japonês como uma massa essencialmente consumista e filtrada por dogmas também essencialmente mercadológicos, sabe? E não um grupo que é necessariamente erudito ou interessado pelo conhecimento formal e mais específico dessas produções enquanto arte. É óbvio, é claro que o japonês médio ele tem contato mais facilitado com as obras que muitas vezes nem sairão do próprio país, assim como a gente pode encarar como temos acesso aos artistas de menor repercussão dentro do nosso próprio país, sabe? É mais fácil que alguém de fora do Brasil conheça o que a gente mais exporta do que aqueles que até aqui dentro do próprio país são mais nichados. Isso é natural, né? Contudo, novamente, isso em nenhuma instância estabelece uma relação de conhecimento ou até mesmo de tentativa de conhecimento por parte desse público mediano, sabe? Inclusive, a postura de tratar o japonês como um povo naturalmente mais inteligente, um dote divino, de melhores referências, é o velho orientalismo do asiático nerd, né? Com uma grandíssima pitada de uma autoestima minúscula de países mais subdesenvolvidos em colocar as próprias questões como menores ou menos interessantes. E tendo toda a boa vontade do mundo com quem argumentou um pouco próximo disso, mas falando mais sobre como os japoneses teriam uma capacidade melhor de captar os símbolos culturais presentes nas obras, visto que convivem com aquilo desde a infância e eles não esbarrariam em nenhuma barreira linguística da tradução. Verdade. Assim como acontece com todos os países. A relação antepassada com a própria cultura tende a ser facilitada por ter nascido em determinada localidade, né? Porém, mais uma vez, nada disso é definidor para uma boa relação interpretativa com esses símbolos. Só vocês verem o tanto de produção nacional, que é extremamente carregado, mas é destruída por uma direita mesquinha que nem se dá o mínimo esforço de conhecer algumas fundamentações históricas do próprio país. Mas mais importante que a massa de um país não ser homogênea nas próprias referências é o fato de que essas referências, na verdade, pouco importam para o fim que uma obra de arte vai ter ao público, sabe? A não compreensão de algumas determinações culturais não é maior que a relação crítica que se estabelece entre pessoa e obra. Não é à toa que, bem ou mal, o Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, vem sendo muito bem recebido pelo mundo todo, mesmo sem o conhecimento das minúcias de conteúdos específicos, coisas da criação dele no território dele, sabe? Do mesmo modo que um brasileiro que não gosta, não necessariamente ele deixou de gostar pela falta de conhecimento da cultura nordestina. Se nem mesmo a própria intenção do autor é relevante, imagina as pequenas especificidades postas em cada obra, tá ligado? Mesmo que sejam inseparáveis do todo de cada obra de arte,
elas sozinhas não se fazem mais importantes que suas características estéticas. E é por isso que o conhecimento específico do japonês não torna ele mais preparado a priori ou alguma coisa quase divina de voz da razão em relação ao público ocidental. E aí que eu quero tentar o fato de que tudo que eu acabei de falar sobre a noção bizarra do japonês como uma autoridade por localidade pressupõe necessariamente uma pureza das obras, da cultura e do próprio otaku como um fenômeno. Uma pureza no sentido de que tudo aquilo foi intocado e que de maneira inata o Japão realizou uma produção cultural com suas próprias perspectivas limpinhas do mundo. Nem é como se toda cultura fosse barbárie e, portanto, essencialmente dialética, objetivamente influenciada por diversos fatores históricos que atravessam eles mesmos, sabe? A gente teria que ignorar o fato de que a montagem eisensteiniana influenciou a produção de mangás, que há inspiração dos mangás em quadrinhos ingleses, que o Tezuka amava a Disney, ou que pelo menos desde a década de 60, pelo menos, alguns animes já tinham auxílio de estúdios de outros países, inclusive adaptando obras clássicas de países ocidentais. E essa relação se torna ainda mais complexa quando a gente encara o fato de que anime e mangá, como uma das principais atividades econômicas do Japão, em um mundo hiperconectado e que cada vez mais se aproxima da produção hegemônica dos países da Ásia, necessariamente encara o mercado externo sendo influente também em decisões dos estúdios, seja na distribuição ou até de maneira mais complexa na produção. Vejam como Pluto, a adaptação de uma obra de um mangaka gigante, inclusive no Ocidente, ele se dissocia do padrão de TV, dos 24 minutos por episódio, e se comporta como as séries ocidentais, da Netflix, de episódios com mais ou menos 1 hora de duração. O japonês como autoridade necessitaria de um contexto muito mais puro que esse, um contexto impossível de existir em posição mercadológica. E percebam que eu falei necessitaria, com uma possibilidade impossível de acontecer, ela é irreal, já que, como eu já argumentei durante o vídeo, no fim do dia é uma massa consumidora tanto quanto somos condicionados aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo também. Não é à toa que eles fazem volta e meia essas votações de melhores animes da história e algumas coisas tipo Tiger e Bunny ou Love Live são consideradas relevantes. Inclusive, todos que levaram mais a sério anime e mangá como artes autônomas o fizeram com fortes inspirações em filosofias ocidentais. Não é difícil encontrar traços de Deleuze e Guattari e ainda mais do Baudrillard nas formulações teóricas do pessoal que eu comecei citando aqui no vídeo. Então, notem que nem o público consumidor é isento de contribuições do resto do mundo, nem tampouco aqueles que são de fato referências pelo que estudaram. Nenhuma cultura é pura e cristalina, tá? Todas estão manchadas por histórias e continuam sendo transformadas em cada presente. Então, um grande resumão da porra toda aqui, eu realmente consigo compreender a perspectiva que coloca o japonês como autoridade, visto que a gente está falando de algo que é absolutamente vivo e pulsante daquela cultura local. Porém, essa posição é completamente ignorante às questões de mercado e do próprio estabelecimento dessa cultura. O público japonês é tão consumidor quanto qualquer outro, e muitas vezes, por ser algo presente no cotidiano dessas pessoas, eles são ainda mais oprimidos por essa operação industrial, né? E por fim, mais importante que tudo isso, ninguém poderia ser autoridade de realização artística ou cultural alguma. Elas estão ao mundo para serem interpretadas criticamente a partir das suas próprias características. Nunca é restritivo a partir de alguma condição específica. Essas condições elas só diferenciam a partir das referências criadas por elas mesmas, sabe? É isso. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Enquanto eu preparava isso aqui, eu percebi que eu tinha muito pano para manga, que podia ter rolado muito mais. A gente poderia ter aprofundado a questão do otaku dentro desse contexto. Ainda quero falar muito mais sobre essa relação no mercado que acaba por influenciar as produções e todas as culturas também. E muitas outras coisas que caberiam aqui. Por isso, reitero que existem recomendações de leitura aqui na descrição do vídeo. Nunca se prendam e nunca se fechem em um vídeo de YouTube, tá?
No mais, era isso. Muito obrigado por ter visto até aqui. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever e os caralho. Gosto sempre de dizer que os comentários é o campo aberto para o debate. Então, se tem algo a acrescentar ou simplesmente se quiser xingar, aqui é o lugar. Um beijo.